Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, pastor. Amém, irmãos? 30 anos, né? Passou rapidamente. Passa rápido, 30 anos é nada, né? E já estamos aqui, para vocês terem uma ideia, parece-me que já fazem 13 anos que eu estive aqui nessa igreja, né? No ano que eu tomei posse em Jardim Bom Retiro, eu estive aqui, parece-me que foi uma assembleia da Associação Batista Nova Betel, né? E o tempo passa rápido, e eu quero trazer um abraço a vocês, né? E também os parabéns da primeira igreja batista em Tanguá, né? Da nossa congregação batista ali em Reta Nova, né? E Itaboraí, do nosso centro de reabilitação social Metanoia, né? Centro de reabilitação para homens, funcionando ali em Pitangas. E quero pedir aos irmãos oração, né? Para uma família nossa. Nós estamos vindo de 2 dias de muita luta, né, irmã Marinete? Muita luta, né? A família Gouveia, né? Perdeu o patriarca na noite de ontem para hoje, e nós estamos vindo aí, né? Estamos virados, como diz o pessoal, né? Estamos virados de ontem para hoje. Já tivemos funeral, tivemos sepultamento, tivemos culto fúnebre, né? Estamos aqui, e amanhã mais, né, pastor? E amanhã mais, né? E Deus está na frente, a gente vai, né? Porque nós somos a única instituição na face da terra que faz a diferença, amém? Né? Existem tantas instituições boas, porém elas vão ficar aqui, dizia o pastor Nilson do Amaral Fanini, né? Existem instituições fantásticas, tremendas, de grande utilidade para a nossa sociedade, porém elas vão permanecer aqui do jeito como estão, mas nós, a igreja do Senhor Jesus, seremos levados para a glória, e o melhor, levaremos outras pessoas conosco, outras pessoas podem ir conosco, e o Senhor Jesus nos deu essa facilidade, né? Ele disse, portanto, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, aumente o rebanho, multiplique o rebanho, faça com que todos os seus amigos, parentes, colegas sejam conhecedores dessa graça, né? E eu creio que durante 30 anos nenhuma instituição nesta cidade foi tão abençoada como a igreja do Senhor Jesus aqui na Praça do Cruzeiro, amém? Eu tenho certeza disso. Eu quero convidar vocês para nós lermos a palavra do Senhor. E estou acompanhado aqui da minha esposa, né, Dona Maria da Penha, que está ali, né, aquela linda loura, né, estou acompanhada também da minha ovelha, irmã Marinete, né, que é uma escudeira fiel, uma mulher de oração, né. Agradeço ao Gabriel pelo convite, ao pastor Emerson por ter abonado, né, e à igreja por estar agora me ouvindo. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Eu quero convidar vocês para nós lermos um texto da palavra. Quero ler capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. A igreja está, nesses dias, vivendo e proclamando a vontade do Pai. Eu creio que, enquanto tantas instituições estão perdendo o foco, os poderes, né, que foram constituídos, eles estão perdendo a autoridade, estão perdendo o brilho, né? Nós tivemos aí agora, nesses últimos dias, eleições, e vimos o quanto essa instituição está desgastada, não é? Quando deveria dar prazer da gente escolher os nossos governantes, quando deveria dar prazer de irmos às urnas, né? Nós o fazemos com muitas dúvidas, né? Porque na verdade essas instituições, elas estão deixando, né, a duvidar em muita coisa. Isso não é para nós nos entristecermos, isso é para que a gente se posicione. Quando começar a faltar homem de bem nessa terra, é hora dos filhos de Deus se levantarem. É hora dos filhos de Deus se levantarem e começar a tomar poder. Nós não podemos deixar os filhos das trevas continuar administrando os bens aqui da terra. Nós não podemos, nós temos que começar a nos levantar. Precisamos nos mobilizar, precisamos tomar posição, precisamos escrever mais, precisamos ler mais, precisamos ensinar mais, né, a respeito da palavra e dos fundamentos bíblicos, né? E a igreja do Senhor Jesus, ela precisa viver esse tempo fazendo isso. Pedro e João subiam junto ao templo para a oração na hora 9, e era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam.
Vendo ele a Pedro e a João, que iam entrando no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando os olhos juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu tudo o povo e louvou a Deus, e reconhecendo ser ele o mesmo que há muito tempo esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, e por tudo isso que lhe acontecera. Amém? Feche seus olhos, baixe a sua cabeça e vamos falar com o Senhor. Pai querido, nós glorificamos o teu nome pela bondade, pelo amor, pela compaixão, por sua longanimidade, pela maneira tão gostosa como o Senhor tem cuidado da sua igreja no decorrer dos tempos. Senhor, muito obrigado, Pai, porque somos a sua igreja. Obrigado porque o Senhor nos comprou com sangue. O Senhor, Pai, nos resgatou do pecado. O Senhor escreveu nosso nome no livro da vida. Estamos nas mãos do Senhor, para o Senhor e pelo Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, trabalha, Senhor, com as nossas vidas. Que sejamos, Pai, neste tempo, remédio, Senhor, para esta nação. Que sejamos neste tempo refrigério para as pessoas desesperançadas, para as pessoas agoniadas. Que sejamos, Pai, remédio espiritual na vida daqueles, Pai, que vivem hoje, Senhor, amargurados e desesperançados. Ó Deus, em nome de Jesus, entregamos o pastor Alfredo Bruno nas tuas mãos, entregamos o ministério do teu filho nas tuas mãos, a sua saúde, entregamos a tua igreja, entregamos o pastor Emerson nas tuas mãos, entregamos também, Pai, todo o corpo de obreiro desta casa, que sejam, Senhor, instrumento nas tuas ricas mãos. Ó Deus, muito obrigado por este tempo, Senhor, de festa, tempo de celebração, que nosso coração, Pai, e aquilo que o Senhor tem colocado dentro de nós, como dom, como valor, seja, Senhor, repassado a Ti, à altura do que o Senhor espera de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Meus amados, eu creio que Atos dos Apóstolos seja a maior cartilha sobre a igreja, a maior cartilha. Nós temos hoje uma quantidade muito grande de modelos, de gerenciamentos de igreja, projetos de crescimento de igreja, mas nenhum é tão eficiente, nenhum é tão profícuo, nenhum é tão claro como o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é um raio-x da igreja primitiva. Fala-se muito dessa igreja, fala dessa igreja por ela ter marcado um período, fala dessa igreja pelo fato como ela se envolveu na obra de evangelização, como ela influenciou o povo da sua época, como ela influenciou não somente judeus, mas também asiáticos. Fala também, irmãos, da maneira como a obra evangelística cresceu de maneira fantástica. Fala também de uma igreja poderosa, fala de uma igreja que chamava a atenção para os feitos que Deus fazia através das suas obras. Fala de uma igreja capacitada, de uma igreja que se envolvia com fenômenos sociais e que a única coisa que justificava esse envolvimento era o fato de ser uma instituição chamada por Deus, era o fato de ser algo pertencente ao Senhor, era o fato de ser uma instituição que tinha a plena consciência, a plena convicção de que Deus estava no controle das suas vidas. Homens que se atiravam, totalmente na obra missionária, pessoas que se atiravam de maneira total no trabalho da reprodução
representatividade do Evangelho do Senhor Jesus. E isso, meus queridos, faz daquela igreja, naquele tempo, uma igreja que marcou uma época. Hoje, se você quer falar e as pessoas te ouvir, você precisa falar sobre a igreja primitiva. Hoje, se você quer falar sobre uma igreja que marcou uma época de maneira profundamente, fala sobre a igreja primitiva. E eu quero falar para você nesta noite sobre marcas que deixam uma igreja, marcas que uma igreja deixa no seu dia a dia, marcas que jamais poderão ser arrancadas, marcas que jamais poderão ser removidas, marcas que jamais poderão ser tiradas, por mais que o tempo passe, por mais que o tempo corra, por mais que venhamos a envelhecer. Eu creio que Atos dos Apóstolos tem marcas de uma igreja que perseverou na sua época, que marcou a sua época de maneira profunda. Eu gostaria que você prestasse bem atenção nesse texto, pois ele deixa para nós algumas marcas e eu quero compartilhar com você. O texto fala de Pedro e João, diz que ambos subiam para o templo numa hora específica, e o texto vai dizer que eles estavam juntos, diz que eles caminhavam juntos, a preocupação deles era estar juntos, buscavam um bem comum, buscava algo que fosse interessante para eles e era necessário, a oração, mas o texto vai dizer que eles estavam juntos, e esta, irmãos, é uma das características daquela igreja, era a unidade, era o fato de estar junto o tempo todo, era o fato de participar ativamente de maneira conjunta, era o fato de estar o tempo todo um ao lado do outro, e em determinados momentos a palavra vai dizer que eles vendiam o que tinham e traziam e depositavam aos pés dos apóstolos para que fosse de alguma forma distribuído para os menos favorecidos. Pedro e João, irmãos, talvez fossem as únicas pessoas que não deveriam estar naquele momento, naquele lugar. Se você observar o Pedro, você vai ver alguém extremamente rápido no pensamento, extremamente prático, alguém que não deixava para depois, alguém que não levava em conta alguns questionamentos, alguém que não gostava de ficar sem respostas, e nem tampouco deixava as pessoas sem respostas. Pedro extremamente calórico, um camarada aquecido, e de repente ao lado dele um homem amável, um homem que a palavra de Deus diz que ele é o apóstolo do amor, diz que ele é a representatividade da passividade, diz que ele era uma pessoa tão carinhosa que ele mesmo chegou a repousar a sua cabeça nos peitos do Senhor Jesus. E agora esses dois homens de pensamentos e comportamentos totalmente diferentes, eles estavam juntos. E este, meu querido, é o maior desafio para nós nesses dias, quando o diabo tenta nos separar, quando o diabo tenta colocar separações entre nós, quando o diabo tenta colocar na nossa mente e na nossa ideia a presunção de que podemos chegar a algum lugar separados uns dos outros. Como o diabo tem trabalhado nisso, como o diabo tem investido nisso, e às vezes você vê, até mesmo dentro da própria igreja, se não estou de acordo, se eu não penso igual, se não pensa igual a mim, eu saio e crio meu próprio ministério, eu crio minha própria igreja, eu crio meu próprio grupo, eu tenho visão para isso também, eu também tenho unção para isso. E assim nós vamos vendo algumas coisas que vão surgindo, fruto de rebelião, porque a rebelião acontece onde não há unidade. E a igreja, ela deixou uma marca naquele tempo, pastor Emerson, de unidade. A palavra de Deus diz que o que eles faziam caía na graça do povo. A palavra de Deus diz que tudo quanto eles realizavam atraía as multidões para as suas obras. E isso talvez seja o que mais influenciou naquele tempo. Porque não era comum naquele período tão primitivo as pessoas estar tão próximas a outra e fazer as coisas de maneira conjunta. Eu creio que hoje, mais do que nunca, nós precisamos estar juntos, mais próximos um do outro. Não deixa o diabo dizer para você que você não depende de alguém. Não deixe. Ontem eu achei muito interessante, nós estávamos ali na clínica em Tanguá. E eu cheguei às 8 horas, e de repente, em frente à clínica, tinha mais ou menos uns 20 crentes, né, Marinete? Uns 20 crentes. E mesmo depois que nós soubemos que o irmão Messias tinha falecido, ainda permaneceram ali.
E eu mesmo saí às 2:30 da manhã de lá. Mas, pastor, estava lá a família do Messias, a família espiritual. Irmãos, há um preço que às vezes nós precisamos pagar para estar juntos. Nós precisamos estar entrelaçados. Nós precisamos ouvir a velocidade que o coração do nosso irmão está batendo. Há irmãos que às vezes estão conosco e você não sabe do problema que ele está passando. E eu não estou falando isso para você apenas por ideias. Não. Quem aqui conheceu o pastor Haroldo Teles? Quem conheceu? Pastor Haroldo Teles, pastor presbiteriano. Desperta Déboras, tem aqui na igreja? Tem? Desperta Déboras, o autor dessa música. Ele deu um tiro na cabeça. Ele se matou. Um homem com vários CDs gravados, com ministério profícuo. Mas às vezes você senta ao lado de alguém, continua com ele, mas não sabe os seus problemas, porque às vezes o fato de estar sentado no mesmo banco não prova que nós estamos juntos. Ainda estamos muito distantes um do outro. E às vezes nesse período o que sofre, o que sobra, são as críticas para o pastor Haroldo Teles. Quais os problemas? O que o levou a isso? Será que de fato era um cristão? Mas poucos conheciam os problemas que ele tinha no seu dia a dia, as suas lutas. Nada justifica um suicídio. Mas quantas vezes nós ficamos sozinhos no barco? Quantas vezes o seu problema é o seu problema? E a melhor coisa para nós como cristão é que nós somos chamados, nós chamamos um ao outro e somos chamados de irmãos. E como irmãos nós precisamos ter o telefone um do outro. Como irmãos nós precisamos saber o endereço um do outro. Como irmãos nós precisamos saber da necessidade um do outro. E aquele momento parece-me que Pedro e João não tinham WhatsApp, não tinham smartphone, não tinha telefone celular, mas eles estavam juntos. E uma coisa que me chamou muita atenção ontem ainda, voltando, e a Bíblia diz que a gente fala do que o coração está cheio, né? E aí, uma coisa que me chamou muita atenção, que em meio a 20 pessoas, quando nós lemos no lábios de uma irmã, dando a informação de que o Messias tinha falecido, ninguém se abraçou, pastor. Cada um de nós pegou o telefone e foi ligar para dar respostas a alguém, informação a alguém. Morreu. Eu acho que era o momento de nós fazermos o quê? Nos abraçarmos. Mas a tecnologia está nos afastando. Tu faz parte de um WhatsApp, de um grupo de um WhatsApp. Aquilo é frio, aquilo é gelado. Marca um chá à tarde com seu irmão. Marca um café da tarde com seu irmão. Lá na igreja nós temos um irmão, Mário Almeida, e às vezes ele fala assim: irmão, vamos tomar um café comigo lá em casa? Vamos comer um pão com ovo? Ele mora num sítio e ele tem o hábito de convidar as famílias para ir tomar café na casa dele. E aquela igreja foi marcada pela unidade. E a igreja que marcou o dia dos Atos dos Apóstolos era uma igreja marcada pela unidade. Uma outra coisa que marcou a vida daquela igreja é que ela tinha hora determinada para a oração. Ela valorizava a oração. O texto disse que na hora 9 estavam lá para orar. 3h da tarde. 3h da tarde, pastor. Lá estavam eles. E a palavra disse que não atrasavam um minuto, porque eles valorizavam e priorizavam a oração em todos os momentos da sua vida. E eu acho que nada é mais valoroso para uma igreja que quer marcar esse tempo do que a oração. O Senhor Jesus, conhecendo isso, ele disse que nós deveríamos orar sem cessar. Paulo disse que também deveríamos orar sem cessar, e o Senhor ainda diz: orai e vigiai e orai, fazer isso de maneira perseverante.
E se nós quisermos resultados que marquem essa sociedade, se nós quisermos melhores governantes, se nós quisermos melhores lideranças, se nós quisermos a libertação das drogas, se nós quisermos o fim da prostituição, se nós quisermos a libertação dos cativos, se nós quisermos entrar no reino espiritual e brigar, batalhar no reino espiritual, é necessário gastarmos horas de oração. É necessário termos momentos para orar, é necessário priorizarmos em nossa vida a oração em meio a tantas coisas que às vezes nos esvazia espiritualmente. Irmãos, cada dia que passa, cada momento que passa, a ideia é que nós vamos ficando mais e mais apáticos e mais cordeiros diante desse mundo mau. A gente trabalha com reabilitação social. E o que existe na nossa casa de reabilitação social são Mateus, são Lucas, são Davins, são Daniéis, e tudo isso eu digo assim, meu Deus, isso é uma casa de profetas. E aí você pergunta, por que seu nome é Daniel? Ele disse, porque meu pai é presbítero, minha mãe é missionária e meu pai é pastor. Ou meu pai era pastor e se desviou. E aí nós temos hoje uma igreja desviada muito grande no Brasil. Nós temos uma igreja enorme desviada. Você fala com alguém no mercado, fala de Jesus e ele diz, eu fui membro de uma igreja há 10 anos. E você fala de alguém no posto de gasolina, eu fui membro há 15 anos. E ainda fala sobre particularidades de uma vida cristã. E ainda expressa algumas coisas que são peculiares ao determinado grupo de pessoas da igreja. E todas essas coisas vão acontecendo e você começa a ficar totalmente apático, porque você entende que todos que estão à sua volta, de alguma maneira, já tiveram uma experiência com Deus, já tiveram na presença do Senhor. Mas só que o Senhor Jesus, ele vai dizer que haveria um tempo chamado um tempo do esfriamento, tempo que as pessoas iriam se esfriar de igreja, se esfriar de Deus. Meu querido, a oração é que nos aquece. A oração é que nos faz encher do Espírito, amém, igreja? A oração é que traz os céus para a terra. A oração muda o ambiente em que nós vivemos. A oração impacta todo o ambiente onde nós estamos. Quer mudança, quer transformação, quer conversão do esposo, quer mudança na vida do filho, quer mudança na rua que tu mora, quer mudança no ambiente, quer transformação das pessoas. Comece a dobrar o seu joelho, comece a buscar o Senhor. A palavra de Deus diz que aqueles homens olharam para o tempo que eles estavam e havia um judaísmo tão fundamentalista, tão impregnado no coração das pessoas, que às vezes nós mesmos chegamos a entender que naquele tempo o judaísmo era o cristianismo. E Paulo sabia, e Pedro sabia, João sabiam, eles sabiam que não poderia vencer aquilo sem a presença do Senhor Jesus. E o que eles poderiam fazer naquele momento era, através da oração, da intercessão, trazer o Senhor para o ambiente onde eles estavam, colocar o Senhor aonde eles estavam através da oração. Meus amados, isso me faz pensar o momento em que Jesus, sabendo que teria que escolher 12 apóstolos, sendo ele filho de Deus, sendo ele Deus, a Bíblia diz que ele passa uma noite em oração, sozinho, uma noite. E em todos os momentos difíceis da sua vida, ele vai para o joelho e às vezes não vai sozinho, e às vezes leva Pedro, Tiago e João. Esses 2 homens aprenderam na escola de Jesus de que nós deveríamos buscar o Senhor o tempo todo, o tempo todo. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia. E os apóstatas, infelizmente, continuam nas igrejas. Eles não vão embora, pastor. Eles continuam na igreja. Pessoas que já se apostataram da fé há muito tempo, mas continuam na igreja. Não oram mais, não leem mais Bíblia, não temem mais o Senhor, não pratica mais a unidade cristã e nem tampouco cumpre os propósitos do reino de Deus. Conversei semana passada no projeto, no centro de reabilitação, com um pastor, e ele marcou um horário comigo e foi lá conversar comigo. Nós sentamos embaixo de um pé de árvore e ele disse para mim: pastor Paulo, eu não estou em pecado,
Eu não estou devendo ninguém. Eu não estou endividado. Mas eu não suporto mais igreja. Eu não estou falando de um membro de igreja. Eu estou falando de um pastor. Não suporto mais. Está muito pesado. E aí tu diz o quê? E você sabe que o cara é pastor. Tu sabe que ele é pastor. Por quê, pastor? Porque isso aqui, irmãos, não se faz somente na ideologia. Isso aqui não se faz na força do nosso braço. Isso aqui se faz com joelhos. Amém? É com joelhos. E quando você sentir que o que você faz a nível de ministério está sendo feito na sua força, entenda, você também vai sentir a mesma coisa que aquele pastor está sentindo. Não é, pastor? Quando você achar que a sua aula da escola bíblica dominical é devido à sua capacidade intelectual, entenda uma coisa, você vai descobrir que ela não passa de palavras vazias que não surgem de efeito. E você vai ver o seu povo, apesar de saber ipsiliter sobre o que você ensinou, não foi alcançada pelo Espírito Santo de Deus. Então ore a Deus, debruce sobre isso, ore pela vida do seu irmão, peça a Deus para ver na vida do seu irmão a manifestação do poder de Deus, porque às vezes isso nos ajuda. Peça a Deus para ver o que Ele está fazendo na vida do seu irmão. Isso vai te motivar a continuar buscando a Deus através da oração, amém? E aquela igreja marcou o seu tempo através da oração. Quantos dos nossos voltaram atrás porque negligenciaram a oração? Quantos? Não sei se vocês conhecem a Escola de Pastores em Icaraí, em São Francisco. Eu cheguei a estudar naquela instituição que tinha Russell Shedd como professor, Carlos Buczynski, grande escritor dos congregacionais, tinha como pastor, como professor visitante, o reverendo Antônio Carlos. Só que aquela escola, num determinado momento, ela assumiu uma posição, e a posição era de que, para ser útil ao reino de Deus, todos os professores deveriam ser doutorados no Mackenzie ou em outra instituição. E aí eu disse para o Alex, eu falei, seria bom que vocês consultassem o dono da igreja para fazer isso. Hoje a escola de pastores, que há 5 anos atrás tinha turma na manhã, turma à tarde, turma à noite, está fechada. Está fechada. Porque não é o que eu faço e nem pela minha força, é pelo poder da oração. Amém? Quer marcar o seu tempo? Marque com oração. Quer fazer durar para sempre? Ore. Regue com oração. Nós temos aprendido que oração é correção, mas não é. Oração é preparação, é comunhão com Deus. Não ore depois que as coisas começam a ficar difícil. Não ore depois que os problemas surjam. Ore antes. Mantenha uma vida de oração. E quando eles subiram a hora 9, eles disseram assim, na nossa agenda, nós não temos outro compromisso, não entra outro compromisso na nossa agenda nesse horário. Nesse horário eu não atendo ninguém. Esta é a minha hora de conversar com meu Deus e botar poder de Deus na minha casa, na mente dos meus filhos, dentro da minha família. Esse é o momento de colocar azeite de Deus na cabeça dos meus filhos, naquela escola cheio de ímpios. Esse é o momento de fortalecer a vida do meu pastor, é o momento de fortalecer o ministério da minha igreja, é o momento de fortalecer a visão do meu pastor. Esse é o momento que eu não negocio com ninguém. Amém, igreja? Não podemos negociar a oração. Não podemos. Terceira coisa que aquela igreja fazia,
que marcou a sua época, aquela igreja estendia as mãos. Pedro e João chegam na porta do templo, e aquele homem olha para eles, esperando receber alguma coisa, queria receber algo. E a palavra de Deus disse que Pedro diz: nós não temos ouro, nós não temos prata e nós não temos ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos, em nome de Jesus, levanta. E o cara continuou sentado, continuou prostrado, e eles então fizeram o quê? Estenderam a mão e o colocou de pé. Tu consegue imaginar a mão daquele homem como estava? Aquele homem era um pedinte, aquele homem sentava ali continuamente, era beira de rua, empoeirada. Mas naquele momento Pedro entendeu que para aquele homem se colocar de pé, era necessário que ele estendesse a mão. Você está disposto a estender a mão? A igreja dos nossos dias, ela precisa estender mais as mãos. Há pessoas que estão próximas e nós oramos, sim, oramos. Eu intercedo, pastor, a gente tem planos missionários, nós temos projetos missionários, está legal, mas faça uma coisa, estenda as mãos, estenda as mãos, porque existem pessoas que já estão como aquele elefante amarrado, naquela corda fininha, acostumadas a viverem caídas, acostumadas a viverem subjugadas por Satanás. É igual aquele pássaro que viveu tantos anos aprisionado numa gaiola, que o dia que você solta, ele volta novamente para ela. Há centenas e centenas de pessoas à nossa volta que estão exatamente assim, que precisam que nós estendamos as mãos para ela, que necessitam que a gente estenda as mãos, e estender as mãos é algo, irmãos, que verdadeiramente quebra paradigmas, mexe com tudo. Se você observar ali, um judaizante nunca estenderia as mãos para aquele homem. Mas por quê, pastor? Porque o judaizante entenderia que aquele homem é impuro, aquele homem era doente, a lei não deixaria que um judaizante, um sacerdote, tocasse naquele homem. E há pessoas que hoje, elas precisam ser tocadas por mim e por você. Há pessoas que hoje necessitam ser tocadas, precisam ser tocadas por nós. É por isso que Jesus diz assim: não pregue somente, mas vá às pessoas, indo, pregue, ensine, trabalhe com elas, toque nelas. Você consegue imaginar o tanto de pessoas neste mundo que não são tocadas? Você consegue imaginar? O tanto de pessoas que existem neste mundo que não têm o privilégio de ser tocada, até mesmo por um ente querido, não tem o privilégio de ser tocada pelo seu esposo, não tem o privilégio de ser tocada pelo seu filho. Nós fomos discipulados numa igreja no Rio de Janeiro, lá em Del Castilho, e havia uma moça chamada Eliane, e essa moça, ela descobriu uma forma de ser tocada pela igreja. Ela manifestava conscientemente demônios, e ela esperava o momento que a igreja estava cheia, pastor, e quando o pastor começava a pregar, então ela manifestava o demônio. Sabe por quê? Era o momento que as pessoas abraçavam para orar, era o momento em que as pessoas tocavam nela, era o momento que ela recebia afago de gente. E como isso começou a ser um fato recorrente, eu chamei o pastor e disse: pastor, da próxima vez que isso acontecer, deixe-a manifestada até o final do culto, e depois nós oramos. Nunca mais aconteceu. E eu disse ao pastor, eu disse a ela: Eliane, o que acontece com você? Ela baixou os olhos, e ela disse: é porque na hora que eu estou ali no chão, vocês me abraçam, vocês me tocam. Você sabe a importância de um toque numa pessoa que está assim? É como gota de água numa terra seca. É como uma gota de água numa terra seca. Como é importante você tocar numa pessoa.
E apesar de vivermos tão próximos, nós não nos tocamos. E naquele momento, Pedro estende as mãos para ele, diz: pode levantar, mano, eu estou contigo, eu vou caminhar com você. Eu não quero saber se você é aleijado, não quero saber se você é coxo, mas em nome de Jesus, levanta. Eu não estou somente orando, nem estou declarando para você, eu estou também estendendo as mãos para você. E eu não estou estendendo qualquer mão, estou estendendo a mão direita. Eu estou totalmente desfavorecido, porque qualquer ataque que acontecer comigo agora, eu estou com a mão direita nas suas mãos. Eu não tenho como me defender. Eu sou seu e você é meu. Uma igreja que quiser marcar esse tempo, ela vai ter que estender as mãos. Nós somos o segundo maior consumidor de crack no mundo, o terceiro maior consumidor de cocaína, o quarto maior consumidor de maconha e o primeiro colocado em uso de álcool e cigarro. E o que mais me entristece é que às vezes eu prego em algumas igrejas e às vezes eu converso com o pastor: pastor, tu tem batizado algum cracundo na sua igreja, ex-cracundo? Ele disse: não. Tu tem batizado algum ex-usuário de cocaína? Não. Batizado um ex-homossexual? Não. Uma ex-prostituta? Não. E eu pergunto: o que você está fazendo? Se nós temos uma população tão grande. Mas a questão é que eles são chamados de marginais. E quem é marginais, nós deixamos de lado. Nós abandonamos. São marginais. Eu tenho fé no poder de Deus, mas deixa eles do outro lado. Deixa eles aonde eu possa vê-los de longe. Eu vou orar até que Deus entre com propósito na vida deles. São pessoas ressecadas. São pessoas que estão querendo chamar a nossa atenção de uma maneira diferente. É tempo de nós marcarmos com uma marca bem profunda, estendendo as mãos para essas pessoas. Só a igreja de Jesus pode ajudar essa população. Só a igreja. Por quê, pastor? Porque drogas são problemas altamente espirituais. Droga é um problema altamente espiritual. Droga não são problemas sociais. Tem muito mais de demônios em drogas do que meros problemas de desajuste social. A quarta coisa que essa igreja fazia, ela sabia valorizar o dinheiro de Deus. Eu creio que Pedro e João poderiam fazer o que muitas vezes fazemos diante de uma situação. É mais fácil para a gente dar 10 reais para um cara e mandar ele embora, né, pastor? Só assim a gente vai ficar livre dele. Mas Pedro disse: nós não temos ouro e nem prata. Há pouco tempo aqui, se você voltar à página da Bíblia, você vai dizer que eles venderam tudo e trouxeram e botaram no pé dos apóstolos. Se eles receberam tudo, eles não tinham nada? Não tinham. Porque o que eles receberam era de quem? Do Senhor. Os valores, os dons, os talentos que nós recebemos não são para ficar guardado no nosso guarda-roupa. Não são para nós nos mostrarmos à igreja no dia de domingo. Eles são para usos exclusivos no reino de Deus. Amém? Quando você vê um caminhão passando por aí dizendo a serviço da empresa tal, qualquer coisa que acontecer com aquele caminhão é responsabilidade daquela empresa que está ali. Eu e você recebemos algo. A palavra do Senhor diz que nós recebemos dons espirituais, e esses dons espirituais são para serem usados na propagação do reino de Deus. E uma vez que nós não usamos isso, irmãos, isso vai ficar como, pastor? Vai ficar estagnado. Não, mas eu vou usar aqui para os irmãos. Não, queridos, não tem valor. Não tem valor. Mas pastor, como é que eu vou saber que eu tenho dom de cura? Vai aonde tem gente doente. Eu gosto muito do pastor David Paul Yang-Shu, que ele diz o seguinte: se você quer ver cura na sua igreja, prega sobre cura. Se você quer ver transformação de vida, prega sobre transformação de vida. Se você quer ver milagres, prega sobre milagres, porque Deus trabalha dentro da dimensão da nossa fé.
E é impossível nós vermos vidas transformadas se nós não estivermos aonde as pessoas estão, aonde as pessoas necessitadas estão. Nós precisamos estar lá, precisamos estar na rua. O diabo está tomando cada viela, cada beco da nossa cidade. Cada vez nós vamos ficando mais e mais enclausurados em algumas regiões, e aos poucos nós vamos nos tornando a população dos condomínios. Não haverá segurança para nós lá também. Não haverá segurança, porque os dons que eu e você recebemos, eles são exatamente para entrar nas regiões onde o mal está operando e proclamar a libertação, proclamar a quebra de jugo, proclamar a cura, proclamar a vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. Ah, irmãos, que coisa maravilhosa é pregar o Evangelho do Reino. E às vezes a pessoa diz para mim assim: pastor, o senhor é doido de morar dentro da reta velha? Eu não sou doido, eu sou servo de Deus. Não adianta eu morar em qualquer outro lugar e pedir a Deus para enviar missionários para a reta velha. Adianta? Adianta você não querer morar numa área de risco e pedir a Deus para mandar missionário para lá? Adianta? Não, não adianta. Você tem que estar lá. Você tem que fazer núcleos de estudos bíblicos, células lá. Comece a implantar na sua casa, comece a fazer com que a sua rua te conheça como homem de Deus, comece a fazer com que as pessoas te respeitem como servo de Deus. Esse moço, essa moça fazem parte de uma igreja que está mudando a história da nossa cidade, está mudando a história de Praça Cruzeiro, está mudando a história de Rio Bonito. O diabo precisa nos conhecer como uma igreja ousada, o diabo precisa nos conhecer como quem arranca as ovelhas da mão dele. Davi, num determinado momento, ele se apresenta a Saul, já estou encerrando, e quando ele chega ali, naquele momento o filisteu já estava dando a luta por vencida. O filisteu já estava ciente de que, pelo medo dos soldados de Saul, ele não teria que desembainhar a espada dele, já estava contando com a vitória, e de repente aparece Davi. E aí, quando lhe é informado a respeito da ousadia desse Golias, ele toma uma atitude, ele se levanta, e alguém tenta segurar ele e fala assim: peraí, na minha experiência de pastor de ovelha, um dia eu estava cuidando de uma ovelha do meu pai, e veio um leão, e feriu a ovelha, eu agarrei ele, e o matei. Outra feita veio um urso, e eu também o segurei pela barba e o matei, e vou fazer isso com esse circunciso. Eu não sou adversário só de leão nem de urso, eu sou adversário de Golias também, porque ele é adversário do meu Deus. Tudo que coloca jugo no pescoço do meu povo é meu adversário e adversário do meu Deus, e eu não aceito. Eu não aceito. Eu não aceito. Eu e você somos a noiva de Cristo. Ele vai vir aqui para buscar a sua noiva. Ele vai vir aqui para buscar eu e você. Ele não virá aqui para outra coisa. Ah, não, pastor, ele vai vir para julgar. Não, esse pessoal já está tudo condenado. O nosso papel é salvá-los. Eles já estão condenados. O Senhor não vai precisar voltar aqui, porque Ele disse assim: a condenação do mundo é esta, que o Filho do Homem veio ao mundo e eles preferiram amar as trevas a amar o Filho de Deus. Então já estão condenados. Mas eu e você somos a causa de Jesus voltar aqui, porque Ele disse que nos levará para estar eternamente com Ele. Eu quero te perguntar uma coisa: a sua família vai junto contigo? A sua casa vai junto contigo? As pessoas que você ama vai junto com você? As pessoas que você admira vai junto contigo? Eu gostaria que você pudesse pensar sobre isso nesse momento, considerando que vivendo e proclamando a vontade do Pai é algo que nós estamos fazendo nesse tempo. E se estamos fazendo isso e está sendo bom para nós, tem que ser bom para as pessoas que nós amamos, amém? Tem que ser bom para as pessoas que nós queremos bem. Que o Senhor Jesus nos ajude. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça e vamos falar com Deus. Eu acredito muito numa coisa. Paulo disse em determinado momento que a vinda do Senhor Jesus está mais próxima hoje
do que em qualquer tempo, isso é lógico. Mas eu acredito numa coisa, que ainda pode ser nesta noite, ainda pode ser agora. De repente a gente nem termina esse culto, mas uma coisa eu garanto para você: Ele nos faz crer que no abrir e fechar de olhos nós estaremos com Ele na glória. Amém? Então trabalhemos para que todas as pessoas que nós amamos e todas aquelas que de alguma maneira geram compaixão em nosso coração, elas estejam conosco na glória. Querido, se você sentir desejo no seu coração, enquanto eu estava falando, de ligar para alguém, ainda hoje, e conversar com ela sobre a vida dela e o seu estado espiritual, faça isso. Faça isso. Então, logo terminar o culto, pega o seu telefone e ligue para ela. Olha só, já falei para você do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, já falei para você de candidato político, já falei para você sobre todas as coisas, mas hoje eu estou ligando para você, para dizer que você é uma pessoa muito importante para mim. E eu gostaria que, se acontecesse alguma coisa contigo, você esteja na glória comigo. Eu gostaria de passar a eternidade com você ao lado do Senhor Jesus. Eu quero isso. Estou disposto a pagar com você o preço que for necessário para que nós estejamos juntos lá. Seja qual for a sua dificuldade, seja qual for o seu problema, seja qual for a sua diversidade com Deus, eu quero pagar com você esse preço. Amém? Pai, esta é a menina dos seus olhos, é a tua noiva, é a tua filha que está feliz. Senhor meu Deus, é a tua igreja que completa mais um ano de vida neste lugar e tem proclamado e tem vivido, Senhor, as vontades do teu reino. Senhor meu Deus, ligado a nós, existem pessoas que hoje, se o Senhor voltar para nos levar, elas ficarão para sempre aqui. Existem pessoas, Pai, que nós queremos muito bem. Existem pessoas que nós lidamos com ela todos os dias, e até é difícil para nós imaginar nossa vida sem ela, mas sabemos, Pai, que na eternidade ela não estará conosco. Então nos dê uma palavra, Senhor, que possa ir como flecha, Pai, no coração desta pessoa ainda hoje, e ela seja atingida pelo teu Espírito Santo, e ela seja, Pai, convertida para a glória do teu nome. Senhor meu Deus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem ajudado essa igreja, tem dado visão e entendimento. Continue abençoando as programações alusivas ao aniversário. Obrigado, Senhor, por estar com este povo alegre e feliz. Obrigado pelo dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor.